Prezados docentes, terminamos a primeira disciplina do módulo 1, propedêutica para o cenário de liderança. Pela disciplina Conceitos e Princípios da Formação de um Líder, que foi ministrada pelo professor Olavo Divino Vieira. Temos certeza de que vocês aproveitaram muito bem essa disciplina. Nossa segunda disciplina será a Compliance, Governança e Ética, ministrada pelo professor Renato das Chagas Benevenuto. O professor Renato Benevenuto possui mestrado em Administração de Empresas pela PUC, tem experiência na área de administração com ênfase em logística, marketing e gestão, possui MBA pela PUC, é engenheiro civil formado pelo UFRJ, com mais de 30 anos de experiência atuando como administrador em diversas empresas, principalmente na área industrial, onde foi, por mais de 6 anos, diretor industrial. Professor da FAETERJ nos cursos de Logísticas e Processos Gerenciais, de pós-graduação da Fundação CEPERJ nos cursos de Gestão e MBA, e de Marketing na Unicarioca. Associado desde 1995 no extinto Lions Clube Rio de Janeiro Aeroporto e, desde 2014, no Lions Clube Rio de Janeiro Lagoa Rodrigues de Freitas. Durante esse decorrer do tempo, ele foi presidente de região, presidente de divisão e passou por várias assessorias distritais. Aproveitem bem as aulas e, precisando de alguma ajuda, podem entrar em contato com o professor Renato pelo e-mail renatobnevenuto@lionsliderança.org.br ou pelo e-mail cursopós@lionslideranca.org.br. Bons estudos e até uma próxima ocasião. Olá, bem-vindo. Sou o professor Renato e estamos iniciando hoje o nosso primeiro encontro do curso de pós-graduação em liderança. Apresentarei para vocês 2 vídeos falando hoje sobre ética. Um relativo à parte mais acadêmica, mais formal da ética, e outra relativa à parte mais prática, onde eu falo de ética e moral. Espero que aproveitem bastante os vídeos. Obrigado pela sua participação. Um abraço. Ética. Contribuição do filósofo e pesquisador Felipe Medeiros. A pergunta que nos interessa é: o que é ética? A grosso modo, ética é a teoria da ação moralmente apropriada. Como a maioria das teorias, existem ao menos 3 categorias razoavelmente distintas de investigação que alguém pode perseguir. 1. Você pode investigar a natureza da teoria. 2. Você pode investigar a teoria. E 3. Você pode investigar como a teoria é aplicada. Digo isso como introdução para dividir o estudo da ética em 3 partes. Um ramo que é a metaética, um ramo que é a ética normativa e mais um ramo que é chamada a ética aplicada. Vamos falar um pouco sobre esses 3 ramos. O que é a metaética? É o ramo da ética que se preocupa com as questões sobre a própria ética, questões de segunda ordem. Algumas questões típicas da metaética. Existem fatos morais? Se existem fatos morais, o que os torna verdadeiros? Os padrões morais são relativos a alguma cultura? Algumas posições são comuns em metaética. Uma delas, o cognitivismo, realismo moral. Sentenças morais expressam
proposições, isto é, possuem valor de verdade, são objetos de crenças, e algumas delas são verdadeiras. Outra, o não cognitivismo. Sentenças morais não expressam proposições, expressam preferência ou algum outro item. E a teoria do erro, onde sentenças morais expressam proposições, mas são todas falsas. Para entender melhor, citamos um exemplo na metaética, onde um dos principais exemplos de preocupação metaética aparece no diálogo platônico Eutífron, onde Sócrates questiona se uma ação é moralmente correta porque ela é o que Deus deseja, ou se Deus deseja uma ação em virtude do fato dela ser moralmente correta. Podemos colocar também da seguinte maneira: a moral é comandada por Deus por ser moral, ou é moral por ser comandada por Deus? Esse dilema continua a apresentar um problema para os teístas desde que Platão o colocou e ainda é objeto de debates teológicos e filosóficos. E assim temos a metaética com o objetivo de investigar a natureza dos valores, dos juízos morais, o bem e o mal, e os significados da linguagem avaliativa, métodos e lógica. Um segundo ramo da ética é a ética normativa, onde a preocupação central é com a teoria que deve explicar quais são os tipos de ações moralmente apropriadas. Ela pode ser dividida em três principais vertentes: a ética das virtudes, o deontologismo e o consequencialismo. Ética das virtudes é a teoria que diz que a ação apropriada é aquela que é resultado da aplicação de uma virtude. Suas principais preocupações incluem a natureza das virtudes, suas condições de reconhecimento, se existem condições de aplicação para as virtudes, etc. Algumas questões típicas incluem: o que é honestidade? A sabedoria é exemplificada? Se sim, em que condições? Qual é o valor da coragem? Podemos dizer que para Aristóteles a ética é a submissão da paixão à razão, encontrando uma justa medida, ou meio termo, que evitasse excessos ou faltas. Isto levaria o homem à virtude e à felicidade. Citemos um exemplo da ética das virtudes. Um exemplo paradigmático da ética das virtudes é a teoria aristotélica exibida na Ética a Nicômaco, onde Aristóteles defende que as virtudes são exemplificadas pelo caminho do meio e que a prática das mesmas conduz à vida feliz. E o que é deontologismo? Deontologismo é a teoria que diz que a ação apropriada é aquela que condiz com certas normas. Suas principais preocupações incluem determinar as normas da moralidade e suas condições de reconhecimento. Citemos um exemplo. A ética kantiana é o exemplo paradigmático de deontologismo. Kant argumenta que um princípio central para a determinação das normas morais é que elas devem ser universalizáveis. Podemos dizer que
que Kant defendia que o valor moral das ações depende unicamente da intenção com que são praticadas. E o que é o consequencialismo? É a teoria que diz que a ação apropriada é aquela que maximiza os resultados. Suas principais preocupações incluem questões sobre quais são os valores que devem ser maximizados e sobre como deve ser realizado o cálculo acerca da maximização dos valores. Um exemplo paradigmático de consequencialismo é o utilitarismo, defendido por figuras como John Stuart Mill, onde o valor a ser maximizado é o prazer. Explicando um pouco mais sobre o utilitarismo, podemos dizer que o utilitarismo é uma teoria que visa a finalidade das causas, ou seja, suas consequências. Nossas ações têm que ter como finalidade as melhores consequências. Tem que beneficiar o maior número de pessoas envolvidas nas ações. Por exemplo, se um comandante de navio tiver que sacrificar a sua vida para salvar as vidas de seus passageiros, assim será. O terceiro ramo da ética é a ética aplicada, onde a preocupação é a teorização acerca de problemas éticos concretos. É importante notar a relação da ética aplicada com a ética normativa. Plausivelmente, o tipo de resposta fornecido para certas questões da ética aplicada irão variar de acordo com a variação na teoria de fundo. Alguns exemplos de sub-ramos da ética aplicada incluem a bioética, a ética científica, a ética animal e a ética dos negócios, que nós trataremos mais profundamente aqui nesse nosso encontro. Algumas questões incluem perguntas sobre a moralidade da eutanásia e suas condições de aplicação, a moralidade da pesquisa com células-troncos, a moralidade do consumo de carne e a moralidade das relações de comércio e produção. Com isso, nós apresentamos um resumo do que é a ética, desde a sua parte teórica até chegarmos à ética aplicada, onde desenvolveremos um pouco mais sobre a ética dos negócios. Vamos dar continuidade à nossa apresentação sobre o que é ética, agora de um ponto de vista menos acadêmico. Vamos pensar, será a ética realmente uma questão moral? Será a ética realmente uma questão entre o bem e o mal existente dentro de nós mesmos? O professor Mário Sérgio Cortella diz em uma de suas palestras: afinal, o que é a ética? A ética é o que marca a fronteira de nossa convivência, seja com as outras pessoas, seja com o mercado. Ética é aquela perspectiva para olharmos os nossos princípios e os nossos valores. Quando seu pai falava, nesta casa não se faz isso, o que ele queria dizer? Que neste convívio, neste lugar onde somos o que somos, onde temos a nossa família, não se faz isso. Por tal motivo, algumas empresas dizem, não fazemos qualquer negócio. Porque existem outras cujo lema é, fazemos qualquer negócio. O professor Mário Sérgio Cortella cita em
seu livro Qual é a Tua Obra, o que é a ética? Ética é um conjunto de princípios e valores que você usa para responder às 3 grandes perguntas da vida humana: se eu quero, se eu devo e se eu posso. Nós vivemos muitas vezes dilemas éticos. Há coisas que eu quero, mas não devo. Há coisas que eu devo, mas não posso. Há coisas que eu posso, mas não quero. E quando você tem paz de espírito? Quando você tem um pouco de felicidade? Quando aquilo que você quer é o que você deve e é o que você pode. Todas as vezes que aquilo que você quer não é aquilo que você deve, todas as vezes que aquilo que você deve não é aquilo que você pode, todas as vezes que aquilo que você pode não é o que você quer, você vive um conflito ético. Um outro ponto interessante que o professor Cortella coloca em suas palestras é o seguinte: ele diz, se tem alguma coisa que você vai fazer que você não pode contar a outra pessoa como fez, não o faça. Esse é o melhor caminho. Muito bem. Então, qual a definição de ética e de moral? Ética é a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. Pode ser definida como a ciência que estuda a conduta humana. E moral? Moral é a qualidade dessa conduta quando julga-se do ponto de vista do bem e do mal. E qual a relação entre ética e as profissões? O cuidado da saúde exige médicos. Moradias dignas e meios urbanos acolhedores exigem arquitetos e engenheiros. Universidades exigem professores e pesquisadores. Instalações de água precisam de pedreiros e encanadores. Mas não é só isso. Uma boa sociedade exige bons profissionais e profissionais bons. E o que é um bom profissional? É um profissional competente. E o que é um profissional bom? É um profissional ético. A competência profissional não basta. Para ser um verdadeiro profissional, precisa assumir os compromissos, realizar com competência e responsabilidade os serviços. Precisa da confiança dos que recorrem a ele e do grupo ao qual pertence. Vamos exemplificar a questão da ética em relação aos serviços profissionais. Você, por exemplo, chama um pintor para fazer um serviço na sua casa. Ele coloca para você que ele levará uma semana para fazer o serviço e que o serviço vai ser feito com tinta de boa qualidade. Ao final de 2 semanas, ele entrega o serviço e o serviço não ficou do seu agrado. Você repara que a tinta não foi uma tinta realmente de boa qualidade. Você fica insatisfeito. A questão é, um dia você chamará novamente esse pintor para fazer um serviço para você? Possivelmente não. Você quebrou a confiança em relação ao serviço profissional desse pintor. Um outro exemplo pode ser referente a um mecânico. Você leva o seu carro a um mecânico. O mecânico chega para você e diz que tem que trocar a peça A, B, C do carro e o conserto vai ficar em R$5.000, por exemplo. Você fica desconfiado, leva o carro a um outro mecânico. O mecânico conserta o carro, simplesmente trocando uma peça e cobrando R$500 pelo conserto. A pergunta: você adquire confiança no primeiro mecânico visitado? Você voltaria ao primeiro mecânico? O primeiro mecânico agiu de forma ética? Possivelmente não. Esses são exemplos
onde os profissionais devem mostrar ética em todas as suas atitudes junto aos seus clientes. Continuamos lembrando que a ética está sempre junto com a gente em todos os momentos, em todas as ações que a gente faz no dia a dia. Há realmente a dúvida entre fazer os deveres ou entrar no Facebook, estudar ou dar uma olhadinha no Instagram, participar de um curso de pós-graduação ou assistir a um filme? São questões éticas que nos permeiam o tempo todo. A ética é um saber científico que se enquadra no campo das ciências sociais. É uma disciplina teórica, um sistema conceitual, um corpo de conhecimentos que torna compreensível os fatos morais. E o que são fatos morais? São fatos sociais que dizem respeito ao bem ou ao mal, juízos sobre consultas dos agentes, convenções históricas sobre o que é certo ou errado, justo ou injusto, legítimo ou ilegítimo, justificável ou injustificável. Os fatos morais são relativos no tempo e no espaço, logo são mutáveis. Alguns costumes amplamente difundidos e que hoje são aberrantes. Infanticídio no Império Romano para regular a oferta de alimentos. Canibalismo praticado por algumas tribos brasileiras. Sacrifícios humanos em rituais na antiguidade. Nenhum sistema de normas morais são eternas ou universais. A mulher, no início do século XX, não podia votar, comprar ou vender imóvel, ou fazer faculdade sem autorização do marido. Eram educadas somente para casar e ter filhos. Podemos dar alguns exemplos de mutação na questão de normas morais ao longo do tempo. Uma, por exemplo, é o fumo. O cigarro, no início do século passado, ele era permitido e até médicos faziam propaganda de cigarro. Hoje, o cigarro é proibido o seu uso praticamente em todos os lugares. Um outro exemplo pode ser a adoção do uso de cinto de segurança nos automóveis pelos motoristas. No início, eles até usavam uma roupa com uma faixa imitando o uso do cinto de segurança. Hoje, praticamente, ninguém anda sem usar o cinto de segurança no carro. É uma questão realmente da cultura de um povo. E o que seria básico num código de ética para ser utilizado numa sociedade? 1. Exercer o trabalho com lealdade, dedicação e honestidade. 2. Tratar a todos com retidão, justiça e humanidade. 3. Interessar-se pelo bem público. 4. Considerar a profissão com alto título de honra e não permitir nem praticar atos que comprometam a dignidade. 5. Não cometer ou contribuir para que se cometam injustiças contra colegas. Vou contar uma história que envolve ética entre um taxista e um funcionário de uma empresa. O funcionário de uma empresa acostumado a viagens, ele recebe uma diária para sua hospedagem, sua alimentação e o seu transporte no local de destino. Ele, por distração numa dessas viagens, ao almoçar, ele esquece de pedir a conta no restaurante. Ao entrar no táxi, muito zangado, muito chateado com ele mesmo, comenta com o taxista que ele vai ter que pagar a conta do restaurante porque ele esqueceu de pedir o recibo ao restaurante.
O taxista, ao ouvir ele pegar e contar essa história, questiona com ele ao final da corrida: o senhor quer que inclua na sua conta da corrida do táxi o valor do restaurante? Uma boa questão a se pensar. Deve o funcionário da empresa pedir para incluir a conta do restaurante no recibo do táxi, sabendo que ele esqueceu de pedir a conta do restaurante? Ou não? O que você acha? Chegamos assim ao final desse nosso primeiro encontro. O objetivo foi colocar para vocês um pouco sobre o que é a ética e o que é a moral. Vamos ver posteriormente como aplicar isso em empresas. Até a próxima. Vamos iniciar agora o nosso segundo encontro deste nosso curso. Desta vez, vamos falar sobre o Código de Ética e apresentar a vocês o Código de Ética do Lions. Por que ele não muda há mais de 100 anos? Quais são os seus conceitos fundamentais? Em seguida, nós falaremos sobre ética profissional. Quais as vantagens de ser ético no trabalho? Quais os exemplos de atividades éticas no trabalho? Quais as características necessárias a um profissional ético? Finalizando, eu vou apresentar a vocês 5 casos para serem analisados e respondidos. Eu aguardo a resposta de vocês através do e-mail que está junto a cada um desses casos. Espero que aproveitem bastante. Muito obrigado. Até a próxima. Código de Ética. Conjuntos particulares de normas de conduta. Os códigos de conduta são explícitos, como os juramentos que os médicos fazem, ou implícitos, como a obrigação que sentem os motoristas de avisar, por meio de sinais de luzes, que há fiscalização policial para os colegas que vêm em sentido contrário. Códigos de éticas fazem parte do sistema de valores que orientam o comportamento das pessoas, grupos e das organizações e seus administradores. A noção de ética e as decisões pessoais e organizacionais que são tomadas com base em qualquer código de ética refletem os valores vigentes na sociedade. A ética estabelece a conduta apropriada e as formas de promovê-la, segundo as concepções vigentes na sociedade como um todo. Exemplos de código de ética. 1. Código de Ética da Propaganda condena as comparações entre produtos, marcas ou empresas, bem como a propaganda enganosa, controladas pelo CONAR. 2. Não utilização de determinados recursos em programas de televisão, como mostrar deformidades físicas ou pessoas em situações constrangedoras. Código de Ética do Lions. Demonstrar fé nos méritos da minha profissão, esforçando-me para conseguir honrosa reputação, mercê da excelência dos meus serviços. Lutar pelo êxito e pleitear toda remuneração ou lucro que, equitativa e justamente, mereça, recusando, porém, aqueles que possam acarretar diminuição de minha dignidade devido à vantagem injusta ou ação duvidosa. Lembrar que,
para ser sucedido nos negócios ou empreendimentos, não é necessário destruir o dos outros, ser leal com os clientes e sincero consigo mesmo. Sempre que surgir uma dúvida a respeito da retidão ou da ética da minha posição ou ação em relação a outros, resolver essa dúvida em benefício dos demais. Ainda do Código de Ética de Lyons. Praticar a amizade como um fim e não como um meio. Sustentar que a verdadeira amizade existe e não é o resultado de favores mutuamente prestados, dado que não requer retribuição, pois recebe benefícios com o mesmo espírito desinteressado com que os dá. Sempre ter em mente meus deveres de cidadania para com meu país, meu estado e minha comunidade, e devotar-lhes lealdade inabalável em palavras, atitudes e conduta, dedicando-lhes desinteressadamente meu tempo, meu trabalho e meus recursos. Ajudar o próximo, consolando o aflito, fortalecendo o fraco e socorrendo o necessitado. Ser comedido na crítica e generoso no elogio, construir e não destruir. O Código de Ética do Lyons permanece inalterado por mais de 100 anos por ser baseado em conceitos fundamentais para a ética, como o altruísmo, a preocupação com os interesses do outro de uma forma espontânea e positiva, consciência, capacidade ou percepção em distinguir o que é certo ou errado de acordo com as virtudes ou moralidade. Moralidade, conjunto de valores que conduzem o comportamento, as escolhas, decisões e ações. Solidariedade, princípios que, se aplicados às relações sociais e que orientam a vivência e convívio em harmonia do indivíduo com os demais. Virtude. Essa característica pode ser definida como a excelência humana ou aquilo que nos faz plenos e autênticos. Visto que nós já falamos sobre o que é a ética de uma maneira pessoal, o que é o código de ética, falamos agora sobre ética profissional. A ética profissional é o conjunto de valores, normas e condutas que conduzem e conscientizam as atitudes e o comportamento de um profissional na organização. Desta forma, a ética profissional é de interesse e importância da empresa e também do profissional que busca o desenvolvimento de sua carreira. Além da experiência e autonomia em sua área de atuação, o profissional que apresenta uma conduta ética conquista mais respeito, credibilidade, confiança e reconhecimento de seus superiores e de seus colegas de trabalho. A conduta ética também contribui para o andamento dos processos internos, aumento de produtividade, realização de metas e a melhora dos relacionamentos interpessoais e do clima organizacional. Quando profissionais em empresa prezam por valores e princípios éticos como gentileza, temperança, amizade e paciência, existem bons relacionamentos, mais autonomia, satisfação, proatividade e inovação. Para isso, é conveniente que a empresa tenha um código de conduta ética para orientar o comportamento de seus colaboradores de acordo com as normas e postura da organização.
O Código de Ética Empresarial facilita a adaptação do colaborador e serve como um manual para boa convivência no trabalho. A ética no ambiente de trabalho é de fundamental importância para o bom funcionamento das atividades da empresa e das relações de trabalho entre os funcionários. Vantagens da ética aplicada ao ambiente de trabalho: maior nível de produção na empresa, favorecimento para a criação de um ambiente de trabalho harmonioso, respeitável e agradável, aumento no índice de confiança entre os funcionários. Exemplos de atitudes éticas no ambiente de trabalho: educação e respeito entre os funcionários, cooperação e atitudes que visam a ajuda aos colegas de trabalho, divulgação de conhecimentos que possam melhorar o desempenho das atividades realizadas na empresa, respeito à hierarquia dentro da empresa. Ainda mais exemplos de atitudes éticas no ambiente de trabalho: busca de crescimento profissional sem prejudicar outros colegas de trabalho, ações e comportamentos que visam criar um clima agradável e positivo dentro da empresa, como, por exemplo, manter o bom humor. Realização em ambiente de trabalho apenas de tarefas relacionadas ao trabalho. Respeito às regras e normas da empresa. Características necessárias ao profissional ético: seja honesto, sempre. Respeite o sigilo. Tenha comprometimento. Tenha humildade. Não prometa aquilo que não possa cumprir. Saiba fazer e receber críticas. Reconheça o mérito alheio. Respeite a privacidade. Evite fofoca. Tenha integridade. Tenha coragem e seja imparcial. Falarei agora um pouco sobre cada uma dessas características. Seja honesto. A honestidade é uma das principais características de um profissional ético. Ela é prova de credibilidade e confiança. Seja sempre sincero consigo mesmo, com os seus princípios, com as normas das empresas e com os outros. Respeito ao sigilo. Algumas empresas trabalham com informações extremamente sigilosas. Manter o sigilo pode ser importante para preservar o emprego. Tenha comprometimento. Um profissional ético tem engajamento com a empresa e cumpre sua função com empenho e consciência, sempre visando o melhor resultado para a organização. Seja humilde. Independente da hierarquia, dos conhecimentos e habilidades, entenda que ninguém é melhor que ninguém. Respeite seus colegas. Seja cordial e não faça julgamentos. Não prometa o que não possa cumprir. Nunca prometa aquilo que não pode entregar, ou um prazo que não pode cumprir, ou pior ainda, jogar a responsabilidade em cima de outras pessoas. Quanto a fazer e receber críticas, caso precise dar uma resposta ou orientação a alguém, nunca faça por impulso. Reflita a melhor forma de dizer e como orientar essa melhora. Reconhecendo o mérito alheio. Os elogios sinceros podem e devem ser usados, mas se tiverem dentro do contexto profissional. Respeite a privacidade. Nunca mexa no material de trabalho, documentos ou uma gaveta de um colega de trabalho.
Evite fofoca. Fique longe de fofocas, comentários ofensivos e pessoas que gostam de julgar e criticar os colegas. Dificilmente um líder adquire o respeito de seus semelhantes e passa confiança a seus subordinados se não tiver integridade. A integridade é tão importante ao ser humano que se torna difícil imaginar um profissional sério que não seja um profissional íntegro. Precisamos de coragem para tomar decisões importantes em nossa vida e em nossa carreira profissional. Ela é bastante útil para nos ajudar a reagir à crítica e a enfrentar a verdade. A imparcialidade é importante para que, quando formos tomar decisões, sermos justos. E para sermos justos, precisamos ser imparcial. Eu estou passando a vocês 5 casos para serem analisados em relação à ética empresarial. Solicito a vocês que respondam esses casos, justifiquem sua resposta em 5 linhas e mandem para o meu e-mail que está junto a esses casos para que eu possa lê-los. Agradeço, muito obrigado. Se, por acaso, o tempo colocado de intervalo entre os slides for muito curto para a sua leitura, use o botão de pausa para interromper a apresentação do vídeo e poder ler com mais calma. Obrigado.
Obrigado a todos pela presença nesse nosso segundo encontro. Aguardo os envios dos e-mails com as respostas dos casos. Renato. Olá, vamos dar início ao nosso terceiro encontro desse nosso curso. Dessa vez, nós falaremos sobre tomada de decisão. Quais são os fatores para a tomada de decisão? Qual a finalidade de uma tomada de decisão? Vou apresentar também para vocês uma matriz de prioridade para uma tomada de decisão. Em seguida, vou mostrar quais as características, os métodos, as regras, os modelos e os estilos de tomada de decisão. Finalmente, vamos falar sobre esses critérios para a tomada de decisão. Eu espero que vocês gostem. Isso é importante para um líder. Até a próxima. Tomada de decisão ética. A tomada de decisões. Muitas vezes não tomamos decisões, não por não sabermos o que queremos, mas sim porque, na maioria das vezes, não desenvolvemos nosso processo decisório. Para se tomar uma decisão, não basta saber o que se quer, mas é necessário existir alguns fatores para alcançar o objetivo estabelecido. Fatores como análise do objetivo e avaliação dos procedimentos possíveis para alcançar o mesmo. A falta de planejamento faz a pessoa tomar decisões erradas, agindo única e exclusivamente pela compulsão, sem analisar os fatores de risco, sem considerar o resultado das decisões anteriores. Exemplos de atitudes éticas num ambiente de trabalho. Educação e respeito entre os funcionários. Cooperação e atitudes que visam a ajuda aos colegas de trabalho. Divulgação de conhecimentos que possam melhorar o desempenho das atividades realizadas na empresa. Respeito à hierarquia dentro da empresa. Finalidades da tomada de decisões. O executivo sabe que tem que tomar decisões sempre que uma escolha surge em seu caminho, porém, nem sempre as decisões corretas são as mais fáceis. Muitos, ao ficarem protelando decisões, ampliam os problemas que poderiam ser corrigidos ou até mesmo evitados. Matriz para definir prioridade na decisão. Usando a matriz de Eisenhower para definir prioridades. Se alguma coisa é importante e urgente, faça agora. Se alguma coisa é importante, mas não é urgente, planeje, programe um horário em sua agenda. Se alguma coisa é urgente, mas não é importante, delegue. Passe para outra pessoa fazer. E se alguma coisa é não importante e não urgente, elimine, descarte. Leia os exemplos em cada um quadrante da matriz.
Características da teoria decisional. Para se obter um resultado, fazemos usos de vários processos. Há diferença entre processo decisório e processo criativo, pois o processo criativo é a elaboração de ideias que resultarão em produtos, enquanto o processo decisório envolve uma série de fatores e procedimentos para definir esse produto. No processo decisório, as informações podem ser incorretas ou imperfeitas, e isso, consequentemente, acarreta em uma decisão errada. A cada dia, surgem oportunidades para aprimorarmos nosso poder de decisão, pois o processo decisório envolve nosso cotidiano. Vivemos de acordo com o que optamos e decidimos. Fatores envolvidos na tomada de decisões. Há inúmeros fatores envolvidos no processo de tomada de decisões. Podemos destacar alguns que são os principais fatores no desenvolvimento deste processo. Planejar e direcionar suas decisões, organizar, ampliar e também direcionar suas ideias. Faz parte do dever do administrador as decisões que exijam legitimidade legal, ou seja, a situação em que a responsabilidade pela decisão é sua por forças legais. Aquelas decisões que envolvem valores éticos, ou seja, jamais fugir do dever de decidir, mesmo que você não seja obrigado. E a emergência da situação que exige uma decisão urgente e imediata. Todos os administradores de empresa tomam decisões indiferente da posição ocupada, pois, apesar de seus poderes diferirem, a tomada de decisões é imprescindível. Ainda em fatores envolvidos na tomada de decisões. Os administradores de uma empresa são classificados pela hierarquia. Quanto mais estiver no topo, maiores e mais importantes serão suas decisões. Ele tem sempre que verificar no que implicará suas decisões na vida de outros. Em relação ao processo de tomada de decisões, há uma linha tênue entre o que se acha correto e o necessário, que não pode ser ultrapassada. Tanto o executivo de alto escalão quanto o simples funcionário são responsáveis pelas decisões que são cabíveis. Suas decisões deverão ser ajustadas de acordo com as decisões que os outros tomarão e com o grau e espécie de cooperação que ele pode esperar decorrentes de sua decisão. Existem também o fato de que decisões dos outros não precisam ser consideradas. Porém, há o fato da aceitação dos outros. Um executivo sempre necessita ter dois planos, um visando o lado técnico e outro o lado humano. Mais cedo ou mais tarde, o tomador de decisões será inevitavelmente afetado por suas decisões. Por isso, a tomada de decisões deve ser minuciosamente analisada, pois influenciará a todos direto ou indiretamente. Métodos disponíveis para a tomada de decisões. Durante muito tempo, a maioria das pessoas acreditava que o principal método para a tomada de decisões era sua habilidade em fazê-lo. E isso era demonstrado somente na prática.
Acreditava-se que se uma pessoa tivesse capacidade de julgamento, ela seria capaz de tomar boas decisões. Nosso armazenamento de conhecimento é ainda insuficiente para descartar inteiramente este ponto de vista. Há casos que muitos executivos tomaram decisões de sucesso, porém, sem saber como chegou a elas. Existem executivos que não sabem que métodos utilizam para a tomada de decisões, nem imaginam como chegaram a elas. Outros seguem os métodos tradicionais, que são a análise, profundo exame, tanto de detalhes como de consciência. O ato de tomar decisões é algo que deve ser metodicamente analisado e projetado. Um exemplo é aquele executivo que sabe que chegou a hora de aumentar o salário, porém não decidiu a porcentagem, nem de onde tirar os recursos. Para se tomar boas decisões, temos que formar um conjunto real, somando capacidade de julgamento, intuição e análise sistemática. Os que são obrigados a tomar decisões agiriam com sabedoria ao se equipar com um número cada vez maior de técnicas e esforços coletivos de conhecimentos lógicos e quantitativos. Temos também os métodos específicos para a tomada de decisões. São eles: experiência passada, experimentação, pesquisa operacional e árvore de decisões. Regras para a tomada de decisões. As regras mais indicadas para a tomada de decisões são: 1. Tenha vontade de decidir. 2. Não tome decisões desnecessárias. 3. Procure não decidir prematuramente. 4. Evite chegar a uma conclusão tarde demais. Regras para a tomada de decisões. Reconheça que decisão raramente é um fato isolado. Considere o fato de que uma decisão particular implica outros fatores. Admita a possibilidade de aplicar uma decisão ainda não perfeitamente simulada. Saiba distinguir entre as decisões pessoais e profissionais. Firme sempre uma posição em termos éticos. Assegure-se da fidelidade dos canais de comunicação. Nunca considere a rotina de decisões habituais como base para conclusões. Seja astuto. Evite tomar decisões que não possam ser executadas, a menos que possuam valores laterais. O administrador deve tomar muitas decisões importantes, mesmo que não o queira, pois é sua responsabilidade e não há como escapar dela. Tem que assumir a postura de um verdadeiro líder. Metodologia da decisão. Existe uma metodologia a ser seguida no processo de decisão. O primeiro passo é identificar o problema. A partir dessa identificação, analisar e elaborar procedimentos para a tomada de decisões e, por fim, a decisão em si. Como podemos verificar, o processo é simples, porém tem que ser detalhadamente analisado e seus procedimentos elaborados com precisão. Procedimentos aconselháveis. É sempre necessário definir o problema e avaliar detalhadamente a viabilidade de alcançar os objetivos, estudando sempre as expectativas favoráveis como as desfavoráveis.
temos sempre que analisar todas as possibilidades. Dessa análise, verificar a mais viável e aplicar a decisão que consideramos ter o melhor êxito. Muitos executivos identificam o problema, porém não a causa deste, e acabam resolvendo algo pela metade, ou mantêm a solução por um curto espaço de tempo. O ideal é definir principalmente a causa, pois já ataca-se o mal pela raiz. Para se tomar uma decisão, inúmeros fatores são necessários e, além do mais, precisam interagir entre si. Ou seja, não adianta identificar um ato isolado. Temos que identificar todos e verificar a correlação entre eles e o problema a ser resolvido. Modelos de tomada de decisão. Decisões podem ser programadas. Há decisões rotineiras que não envolvem muitos riscos e não são incertas. Assim como há decisões mais complexas que envolvem um nível maior de risco e incertezas. Existem 3 tipos de tomadas de decisão e a escolha de cada uma vem da preferência do administrador. O modelo clássico, em que o gerente toma decisão a partir de dados objetivos. A decisão, nesse caso, é tomada de forma lógica e racional e visa, na maioria das vezes, a alternativa que maximizará o retorno econômico para a organização. Exemplos de código de ética. 1. Código de ética da propaganda condena as comparações entre produtos, marcas ou empresas, bem como a propaganda enganosa, controladas pelo CONAR. 2. Não utilização de determinados recursos em programas de televisão, como mostrar deformidades físicas ou pessoas em situações constrangedoras. O modelo político, que é útil para as tomadas de decisões em que as informações são incertas. Normalmente, as decisões são complexas e ambíguas, fazendo com que os gerentes recorram a outros, fazendo então coalizões que possam ajudá-lo a encontrar a melhor solução. Independente do modelo que o gestor escolher, ele deve saber que existem esses 3 tipos de tomada de decisão, podendo lidar com o problema da melhor forma possível. Estilo de tomada de decisão. Há 4 maneiras para um gerente tomar decisões. Isto é porque existem diferenças entre as pessoas em relação a como elas percebem os problemas. O estilo diretivo é usado pelas pessoas que preferem soluções claras, bem definidas para os problemas. Elas tomam decisões rapidamente e gostam de contar com regras e procedimentos existentes para tomá-las. Normalmente, são pessoas eficientes e racionais. O estilo analítico é usado por pessoas que gostam de considerar as soluções complexas e baseadas no número de informações que elas conseguem reunir sobre este determinado assunto. Elas tomam suas decisões com dados objetivos e usando a racionalidade. Procuram buscar a melhor decisão possível baseadas nas informações disponíveis. O estilo conceitual é usado por pessoas que também gostam de considerar uma quantidade ampla de informações. Porém, ao contrário das analíticas, essas pessoas são mais
sociais e preferem conversar com os outros sobre o problema e as alternativas possíveis para solucioná-los. Já o estilo comportamental é geralmente adotado por pessoas que se preocupam com as outras pessoas. Os gerentes que utilizam esse estilo gostam de conversar com as pessoas, uma por uma, para compreender seus sentimentos sobre o problema. A maioria dos gestores possui um estilo de decisão dominante, porém, nada o impede que ele use os outros estilos. E independente do estilo usado, o gerente deve sempre tomar uma decisão racional que seja melhor para a sua organização. Critérios para a tomada de decisão ética. Existem 4 abordagens principais para a tomada de uma decisão ética, e muitas vezes são elas mesmo que acabam por nos colocar em situações de difícil escolha. A abordagem utilitária, que é o conceito ético de que os comportamentos morais produzem um bem maior para um número maior. A abordagem individualista, onde o conceito ético de que as ações morais, quando elas promovem os melhores interesses no longo prazo do indivíduo, o que basicamente leva a um bem maior. A abordagem da moral e dos direitos, que é o conceito ético de que as decisões morais são aquelas que melhor mantêm os direitos das pessoas afetadas por elas. E a abordagem da justiça, onde o conceito ético de que as decisões morais precisam ser baseadas nos padrões de equidade, justiça e imparcialidade. Na abordagem utilitária, o mais importante é fazer uma escolha que beneficie a maioria das pessoas. Um problema existente nesse tipo de abordagem é que, às vezes, só são consideradas as pessoas afetadas diretamente e acabam por desconsiderar pessoas afetadas indiretamente. Por exemplo, uma empresa que inventa um estimulante para as vacas produzirem mais leite, proporcionando uma maior produção para os fazendeiros, porém, muitas vezes, as vacas contraem doenças extremamente dolorosas e o leite sai contaminado, o que prejudica indiretamente os consumidores. A abordagem individualista é questionável no longo prazo. Caso a pessoa tenha um pensamento individualista, mesmo sendo em longo prazo, pode vir a prejudicar muitos à sua volta. No século passado, esse pensamento foi totalmente aplicado na maioria das empresas que acabaram por virar as costas para as questões ambientais. Agora, nós nos encontramos no meio de uma crise ambiental na qual boa parte dos especialistas fala da possibilidade de não conseguirmos revertê-la. Por isso, esse tipo de abordagem, na qual só é levado em conta o bem-estar individual, não é ético quando aplicado ao mundo dos negócios. A abordagem da moral e dos direitos é possivelmente a mais certa e ética. Este tipo de abordagem acaba por considerar vários tipos de direitos, tais como os direitos de consentimento livre, o direito à privacidade, o direito à liberdade de consciência, o direito de liberdade de expressão, o direito a um processo justo e o direito à vida e à segurança. Mesmo esta sendo a mais sensata de todas,
ainda é uma das menos aplicadas no mundo de hoje, embora este cenário esteja mudando. Cada um desses critérios tem suas vantagens e responsabilidades. O enfoque no utilitarismo pode promover a eficiência e a produtividade, mas pode resultar também no desrespeito aos direitos de alguns indivíduos, especialmente aqueles pertencentes às minorias dentro das organizações. O uso dos direitos protege os indivíduos de atos ilegais e é coerente com a liberdade e a privacidade, mas pode acarretar uma sobrecarga de questões legais, sob risco de prejudicar a eficiência e a produtividade. O enfoque na justiça protege os interesses menos poderosos e subrepresentados, mas pode estimular um espírito de acomodação que reduz a propensão aos riscos, à inovação e à produtividade. Cada um desses critérios tem suas vantagens e responsabilidades. O enfoque no utilitarismo pode promover a eficiência e a produtividade, mas pode resultar também no desrespeito aos direitos de alguns indivíduos, especialmente aqueles pertencentes às minorias dentro das organizações. O uso dos direitos protege os indivíduos de atos ilegais e é coerente com a liberdade e a privacidade, mas pode acarretar uma sobrecarga de questões legais, sob risco de prejudicar a eficiência e a produtividade. O enfoque na justiça protege os interesses menos poderosos e subrepresentados, mas pode estimular um espírito de acomodação que reduz a propensão aos riscos, à inovação e à produtividade. Duas frases importantes para o processo decisório. Sempre que você sofre para tomar uma decisão, é porque, na verdade, já a tomou. A informação é uma das suas principais aliadas para a tomada de decisão. A outra é sua consciência. Obrigado a todos que estão me acompanhando. Espero ter passado a vocês informações importantes sobre o processo decisório. Aguardo vocês no próximo encontro com uma surpresa. Renato.